Olá, de volta aqui com o nosso programa Tempo de Cuidar. E a gente sempre começa convidando a você a deixar seu like, se inscrever no canal Nestante e também ativar o sininho para você receber as notificações de toda a programação da TV Nestante. Hoje também iniciamos parabenizando o nosso parceiro, amigo Gessé Barbosa, presidente do Instituto Ubíqua, que é responsável pela TV Nestante. Gessé, parabéns, felicidade e paz, muita força e sucesso. Grande abraço, amigo. No nosso programa de hoje, nós vamos reprisar uma conversa que tivemos com o companheiro Erivan Silva, que é do Movimento pela Soberania Popular na Mineração no estado do Ceará, e o companheiro Marcelo Barbosa, que também é membro do Movimento Popular pela Soberania na Mineração, Soberania Popular na Mineração, lá no município de Brumadinho, Minas Gerais. E o tema da conversa é o avanço da mineração no Nordeste e a situação das comunidades impactadas. E isso se dá no momento em que a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, acaba de conceder licença ambiental a mais uma mineradora no estado, com focos de extração de minério de ferro no município e região de São Raimundo Nonato. Por isso, você pode também enviar comentários ali no chat do YouTube, nos comentários do YouTube, e depois a gente pode responder. Nossa gratidão a você por nos acompanhar toda quarta-feira aqui às 19 horas. Um bom programa. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes, e com ela evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Olá, boa noite. Nós estamos de volta aqui com você, com o nosso programa Tempo de Cuidar, nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Nós já iniciamos nossa conversa convidando a você a curtir deixar o seu like aqui no YouTube Nestante, a nossa TV Nestante, também comentar e se inscrever no canal. Durante o programa, você pode entrar no chat, fazer perguntas aos nossos convidados, levantar questões, e isso enriquece imensamente nosso debate. Vamos lembrando também que o nosso programa Tempo de Cuidar, ele fica disponível para você no YouTube da TV Nestante, você pode ver a hora que você puder, partilhar, sobretudo partilhar com seus amigos e suas amigas, e assim a gente poder expandir pela internet esse nosso conteúdo, que acreditamos pode contribuir com você nas reflexões do exercício da cidadania e do empoderamento popular, político popular. Aqui no nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre o avanço da mineração no estado do Piauí, no Nordeste e no Brasil. E como é que as comunidades impactadas têm reagido a esse avanço. De 2020 até 2021, as notícias são de flexibilização
da legislação que controla o licenciamento ambiental e vários outros licenciamentos para a implantação de grandes projetos econômicos pelo país. Fala-se, inclusive, de tramitações no Congresso Nacional, de articulações no Congresso Nacional, para se abrir, liberar os territórios das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas para a mineração. Isso é preocupante, imensamente preocupante para as populações desses territórios e para muitas outras populações onde se detecta a existência de riquezas naturais minerais. Para conversar sobre esse assunto, convidamos dois companheiros, um daqui do Nordeste, muito próximo daqui do Piauí, o Erivan Silva. Ele é membro da coordenação nacional do MAN. O MAN é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Erivan é membro da coordenação do MAN e faz parte da articulação antinuclear no estado do Ceará. Boa noite, Erivan, bem-vindo à nossa conversa, meu amigo. Boa noite, Idelbrando, boa noite aos ouvintes aí do programa Nestante, inclusive um nome muito bacana, viu, Idelbrando? Resgata um pouco aquela ideia de Nordeste, de cearense, de piauiense, né? A gente chama, acaba diz assim, Nestante. Então é com muita alegria que agradeço o convite e acho que esse tema do programa de hoje é um tema muito atual, a gente tem que refletir, a sociedade tem que compreender cada vez mais sobre isso, porque a mineração está aí tratorando todos os territórios, infelizmente, e daí a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. Muito obrigado pela acolhida e já estar aqui com você. Pois é, Erivan, nestante é o nosso jeito nordestino de dizer agora, neste instante, online. Pois é, convidamos também outro grande parceiro, que é o Marcelo Barbosa. Ele é engenheiro agrônomo, é mestre em ciências sociais e é militante também do MAN na cidade de Brumadinho, uma cidade que sofreu imenso, o que nós classificamos como crime ambiental da mineradora Vale. E o Marcelo hoje participa conosco para nos ajudar exatamente a perceber e entender melhor como se dá a reação de uma comunidade tão impactada, de um território tão impactado por uma implementação como essa. Boa noite, Marcelo, bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, Delbrando, boa noite, Erivan, camarada de luta aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, aos espectadores da TV Nestante, a toda a turma do Instituto Ubíqua. Enfim, muito honrado de estar aqui no Tempo de Cuidar e espero que a gente possa fazer um bom debate para um tema que é tão importante, tão atual, como o Erivan colocou. Muito bem, você que está conosco, nos acompanhando, você está acompanhando o programa Tempo de Cuidar, da TV Nestante, uma TV do Instituto Ubíqua, e o programa Tempo de Cuidar tem a parceria da Cáritas Brasileira Regional Piauí. Estamos todos juntos, sempre tratando aqui toda quarta-feira de alguma questão levantada pelos territórios, seja no Piauí, no Nordeste, no Brasil, questões que implicam na qualidade da vida do nosso querido povo e nação brasileira. Você já pode aí no chat, já ir apresentando questões e perguntas para os nossos convidados. Antes, vamos conhecê-los melhor, não é? Pois é, Erivan e Marcelo. Aqui no programa nós temos uma abertura e a gente podia chamar de um quadro Prazer em Conhecê-los. Então, vocês são convidados a falar um pouquinho de suas trajetórias. Vamos começar aqui com o Erivan, um pouco da sua trajetória, sua caminhada, meu amigo. Então, Idelbrando, como você já citou várias vezes, meu nome é Erivan Silva, né? Eu sou filho de camponeses, mãe camponesa, pai camponês, até hoje, inclusive, e eu vou nessa mesma direção. Eu sou do município de Ipueiras, é um município pequeno aqui no estado do Ceará. Bom, comecei nos movimentos juvenis logo cedo, né? O que a gente chama aqui, por aí afora, Idelbrando, no Brasil como um todo, nas comunidades eclesiais de base. A nossa diocese de Crateús,
aqui no Ceará é uma diocese que tem uma história de luta muito grande, desde nosso primeiro bispo, Dom Fragoso. E daí eu comecei logo cedo aí nesse movimento catequético da Igreja Católica, e depois fui adentrando aí, conhecendo sindicatos, movimentos sociais, etc., né? Contribuí em vários movimentos, mas assim, os que mais me ajudaram, inclusive, a compreender a luta política foi a minha inserção na Comissão Pastoral da Terra, inicialmente, lá ainda nos meus 17, 18 anos. Depois disso, em alguns outros movimentos, logo assim, meio que passageiros. Eu tenho a honra de dizer que sempre fui um amigo do MST, né? Contribuí muito com algumas atividades, por mais que sejam pontuais, nunca fui do movimento em si, mas eu tive uma vida longa na Caritas. Eu passei 12 anos, conheci inclusive o companheiro Idelbrando em alguns encontros aí de caritanos e caritanas, e na casa a gente tem uma diversidade, não é isso, Idelbrando? A gente tem essa possibilidade de discutir a questão política, como discutir a questão de projetos sociais, pequenos projetos, comunidades rurais, mas eu, especificamente, como eu estou aqui no semiárido, diferente do companheiro Marcelo, que veio da Amazônia, veio para Minas Gerais, depois ele vai dizer, eu me identifiquei muito, desde o princípio, também por ser camponês, de contribuir com atividades rurais ligadas ao campo, né? Então, se você me perguntasse hoje qual é a área que eu, por exemplo, consigo falar mais, compreender mais, inclusive porque aprendi com os camponeses, foi isso que eu fiz a vida toda. E desde 2012, da primeira reunião de companheiros e companheiras que começaram a refletir sobre a mineração, eu participei da primeira reunião que começou a pensar a construção do movimento pela soberania popular na mineração, que ainda não tinha esse nome. Naquele momento, a gente começou a falar em movimento dos atingidos pela mineração. Por isso, essa sigla, até hoje, MAN, porque ela foi pegando, depois a gente refletiu sobre o nome do movimento, e a gente achou, na época, e continuamos acreditando hoje, né, que não pode faltar soberania popular na mineração, porque a mineração, infelizmente, até os dias atuais, não só não foi soberana, como, ao contrário, foi antidemocrática. De fato, ela chega invadindo desde os primeiros processos no século XVIII, aqui no Brasil, no caso, né? E aí estou militando no MAN desde então. Aí depois, eu me formei em filosofia e agora em ciências sociais, sou mestre também em geografia, e atualmente aqui no Ceará eu também contribuo com uma articulação bonita de luta, que inclusive foi quem pariu o MAN aqui no Ceará, que é a Articulação Antinuclear do Ceará. A gente começou a refletir a mineração na articulação, depois o MAN foi se gestando, né, e tal, mas é uma honra ter, desde o princípio, o Idelbrando, de 15 anos para cá, essa luta na minha vida, e atualmente eu também me identifico como um agricultor agroecológico, porque eu estou construindo um espaço com a minha companheira para poder produzir alimentos e deixar de depender só do supermercado, e comer alimentos saudáveis, todo mundo gosta, né? Então é isso. Valeu, Idelbrando. Beleza, boa. Obrigado pela partilha, companheiro. Então, Marcelo, e você, meu amigo, um pouco da sua caminhada e trajetória? Bom, eu queria começar dizendo assim que eu acho que eu queria me situar para dizer que eu acho que eu também me sinto em casa aqui nessa live, porque eu sou de nascença nordestino também, eu sou nascido em Imperatriz, no Maranhão, né? Então, assim... Está em casa, está em casa. Mas apesar de que minha vida, assim, ela é uma grande viagem, assim, porque boa parte da minha vida eu vivi no estado do Pará, na Amazônia brasileira, mais especificamente ali no sudeste do Pará, mais especificamente ainda na região de Carajás, né, que é hoje a região mais minerada do país. Eu morava no município de Marabá, que é um polo de mineração, mas também de transformação, um polo siderúrgico, useiro ali da região sudeste do Pará. Fica perto de Parauapebas, que é onde tem as maiores minas da Vale no país, né? E eu entro nesse debate da mineração em 2009, porque, bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação, e na época da graduação,
na Universidade Federal do Pará, onde eu me formei, eu comecei a construir a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, que é uma espécie de executiva de curso, né, de organização dos estudantes da agronomia. E, enfim, como a gente tocava em temas assim que diziam respeito, principalmente à questão agrária, luta pela terra ali no sudeste do Pará, a gente acabou esbarrando no tema da mineração também, porque se trata de uma região que, assim, o agronegócio e a mineração estão muito entrelaçadas. Então, quando você fala do latifúndio, quando você fala da luta pela terra, você acaba caindo no tema da mineração. Que aí, no caso, a partir dessa aproximação em 2009, eu começo a entrar nessa temática, construindo campanhas, articulando com parceiros, participando de eventos, enfim, me envolvendo na temática da mineração. Esses primeiros passos aí, como o Erivan falou, do surgimento do MAN, porque o MAN surge nessa região também, eu consegui acompanhar alguns, né? Desde encontros que a gente fazia na época, regionais, entre Pará, Tocantins e Maranhão, de atingidos pela mineração, até campanhas que a gente fazia coletivamente, enfim, eu também acompanhei um pouco desses primeiros passos do MAN, porém eu não me identificava quanto MAN, eu fazia parte desse movimento da agronomia, né? Como eu falei para vocês. Em 2000, e aí assim segui. Em 2014 eu saio do Pará, eu me mudo para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado que eu fiz nas Ciências Sociais lá no Rio de Janeiro. E aí eu entro de vez na pauta da mineração, porque o meu objeto de pesquisa era os conflitos entre o MST e a Vale no sudeste do Pará. Né? Esse foi o meu grande objeto, assim, que era entender como que o movimento social que em si tem a reforma agrária como principal bandeira também entrou nessa pauta da luta contra esse modelo de mineração que a gente vê hoje. E aí, a partir desse momento, da pesquisa de campo, enfim, do envolvimento, eu acabo entrando para o MAN. Coincidentemente, foi no período em que o MAN realiza o seu primeiro encontro nacional, né? E aí, enfim, eu entrei para o MAN e assim segui. Acompanhei um tempo lá no Pará, no sudeste do Pará, essas comunidades impactadas pelo projeto Grande Carajás, mas em 2018 eu me mudo para o sul do Pará, para Tucumã, onde eu fico 2 anos acompanhando as comunidades indígenas Xicrim, do Rio Cateté, e Caiapó, Bengocré, que também são impactadas por 2 tipos de processo minerário, que é o garimpo ilegal e um projeto da Vale que tem ali na região que chama Onça Puma, que é a extração de níquel. Então, eu fiquei 2 anos também acompanhando a pauta da mineração em terras indígenas. E no final de 2019, início de 2020, eu me mudo para Brumadinho, estou aqui desde então, hoje atuando pelo MAN, mas também pela Arquidiocese de Belo Horizonte, acompanhando as comunidades impactadas pelo crime da Vale aqui em Brumadinho e comunidades impactadas por outras empresas e outros empreendimentos de mineração. Então, você percebe que minha vida é uma longa viagem, né? Passa pela pauta indígena, sai do Pará, vai para o Rio de Janeiro e aí estou aqui em Minas Gerais também, agora tentando construir. Acho que é isso. Uma caminhada, né? Uma caminhada. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo, por essa partilha. Olha, vamos continuar aqui a nossa conversa com uma questão que nos parece base para a gente entender, começar a entender por que é tão conflituosa essa problemática dos grandes projetos econômicos. Hoje estamos tratando especificamente sobre mineração, mas são diversos os projetos que causam diversos impactos e problemas. Mas o que eu estou chamando de base é o conceito de desenvolvimento. Nos territórios onde os grandes projetos vão sendo implantados, se juntam empresas com prefeituras, com vereadores, com governos estaduais, além do governo federal, para fazer grandes festas, grandes divulgações e celebrações, passando para a comunidade que o desenvolvimento agora chegou, agora esse território vai se desenvolver, agora esse município vai se desenvolver, e depois a gente olha para as questões passadas, áreas impactadas, as constatações vão mostrando realidades contrárias a essa grande festa, a essa grande lausa, mas governos e empresas conceituam isso como desenvolvimento. O MAN está envolvido
com territórios diversos, territórios tradicionais, territórios da agricultura familiar, territórios, inclusive, urbanos, ou muito próximos dos urbanos. Como é que o MAN, com esses territórios, conceitua desenvolvimento? A gente começa aqui com o Erivan, Marcelo, e depois queremos ouvir você também. Como é que esse conjunto de movimento social com a comunidade conceitua desenvolvimento? Erivan. Beleza, Idelbrando. Vocês me ouvem bem? Sim, vamos ouvir. Tranquilo, porque aqui deu umas cortadas de vez em quando. Então, Idelbrando, eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento, eu gosto muito do que alguns geógrafos humanos refletem, onde eles colocam desen e o hífenzinho envolvimento, né? Ou seja, em vez de envolver, faz ao contrário, né? Talvez isso seja um bom princípio para a gente compreender o que é que significa o tal desenvolvimento que os capitalistas, o capital mineral exclusivamente, quer dizer quando fala em desenvolvimento. E, por outro lado, ainda introduzindo, eu diria que esse discurso ou essa narrativa do tal desenvolvimento é princípio básico das empresas mineradoras para salvaguardar ou fazer uma, digamos assim, uma alusão de que a vida vai melhorar, né? Aqui no Ceará, o que a gente tem visto em vários territórios, tanto no território aqui do Sertão dos Iamuns, que fica coladinho com o Piauí, no Sertão de Crateús, no Sertão Central, na Serra da Ibiapaba, onde as mineradoras estão chegando, principalmente nesse século, com muita força, eles usam essas duas palavrinhas mágicas, né? Que vai ter, ou que vai chegar o tal desenvolvimento, ou que vai chegar o tal progresso, né? E, de certa forma, tanto as empresas como o governo federal, que eu diria que eles andam alinhados, não só nesse governo, é claro que nesse governo é muito mais grave, porque não tem aberto diálogo nenhum, né? Mas também em outros governos, é que o tal desenvolvimento é feito exclusivamente sem gente. Ou seja, quando a gente pensa na mineração, o que é que significa desenvolvimento para eles? Significa, principalmente, balança comercial, ou seja, a entrada de mais dólares no país, que vai, digamos assim, equilibrar aquilo que sai e aquilo que entra. É claro que eles sempre querem que entrem mais. Isso significa dizer que muito minério é vendido lá fora nesse último período, principalmente para a China, que é o motor do mundo mineral, digamos assim, principalmente do ferro, né? E a outra coisa é ligado a essa história de que desenvolver as empresas, os empregos, que eu também considero que isso é parte da narrativa do capital mineral, assim como outros, do agronegócio, etc, etc, né? Por isso é que a gente, se for perguntar agora quem foi que ganhou dinheiro nesse momento da pandemia, usando inclusive essa narrativa de que não parou, etc, etc, o companheiro de Minas aí pode até falar sobre isso, que ele estudou, inclusive fez mapa com relação a essa história onde chegou a pandemia primeiro, teve uma correlação com relação à mineração e tal, né? Para nós do MAN e da Urbano, para finalizar aqui o meu papo e passar para o companheiro, nós entendemos que, primeiro, essa palavra desenvolvimento ela é muito esquisita para a gente, né? E eu acho que para muitos movimentos sociais, a gente utiliza porque está, de certa forma, às vezes, assim, no viés da moda e tal, né? Mas não há ou não pode existir desenvolvimento sem existir participação de povos, de pessoas, de territórios, sem respeitar as culturas locais, sem respeitar, por exemplo, as fontes hídricas, as águas que o povo, né, devem e tem que ter acesso para poder viver e viver bem de fato, sem respeitar o meio ambiente como um todo, sem respeitar a saúde humana. Então, integralmente, desenvolvimento para todos e para todas as pessoas, para nós do MAN, para muita gente também, para o pessoal da CAD, que também estão
estão vendo aqui o nosso programa, né? É que desenvolver necessariamente deveria emancipar as pessoas, ou deveria transformar as realidades, e não ao contrário, como o mundo mineral, o mundo do agronegócio faz. É por isso que eu falo, a narrativa do tal desenvolvimento, infelizmente, chega a ser muito cabal com relação à destruição que ele pode causar nas comunidades. É utilizado muito mais como uma narrativa, mas na prática é tudo ao contrário. É só a gente olhar para aquela propaganda da Globo, que o agro é tech, pop, não sei o quê, e a gente pode dizer que a mineração pode ser pior do que isso, né? Então é isso, companheiro Delbrando. Ok, Erivan. Depois tem um comentário sobre essa fala. Muito obrigado por essa partilha. Marcelo? Não, eu vou na mesma linha do Erivan, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala desse conceito que é utilizado aí pelas mineradoras de desenvolvimento é que se trata de um conceito liberal, né? Esse conceito de desenvolvimento, ele vem no neoliberalismo, ganha muita força e é basicamente, assim, para simplificar para quem está assistindo a gente, é a ideia de que o copo cheio, ele vai derramar em algum momento se você continuar enchendo ele e essa sobra que derramar vai acabar espraiando e vai acabar, enfim, sendo ganhos para as populações que estão no entorno dos projetos. É basicamente dizer assim, se uma mineradora chegar em um território e ela conseguir se estabelecer com sucesso, conseguir lucrar, conseguir, enfim, se desenvolver, para usar o termo deles, eles passam a ideia de que a população do entorno ganha junto, né? Isso é um conceito fajudo, assim, né? É um conceito liberal, mas é um conceito fajudo. Por quê? Primeiro, porque a ideia de desenvolvimento ela não é fundamentalmente econômica, né? Ela não é exclusivamente econômica. Se a gente for falar de fato o que deveria ser o conceito de desenvolvimento, ele não é exclusivamente econômico. Ele envolve aspectos sociais, ambientais, e enfim, muitos outros que não cabem nesse conceito liberal que leva o viés do econômico muito à risca. Por isso que a gente tem, primeiro de tudo, fazer uma diferenciação entre o que é desenvolvimento e o que é crescimento econômico. São duas coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O governo Bolsonaro, né, está se vangloriando muito nos últimos dias de que o PIB brasileiro está crescendo. Então, projetando um crescimento de 4% para o país, né? Então, estão dizendo que o país está se desenvolvendo mesmo em meio à pandemia. Porém, a gente não vê isso na prática. A gente vê, sei lá, 15 milhões de desempregados, a gente vê o nível de subemprego aumentando. Eu vi ontem que, se a gente colocar as pessoas que estão no subemprego ou na informalidade, a gente já está com 35 milhões de pessoas nessa situação. Então, por que o PIB está crescendo tanto e isso não está se refletindo em melhoria de qualidade de vida para a população? Porque justamente a gente não está praticando uma estratégia de desenvolvimento, a gente está praticando uma estratégia excludente de crescimento econômico de alguns atores. Para trazer para perto da gente, da discussão que a gente está fazendo aqui, esse crescimento tem sido motivado fundamentalmente por esses dois setores que o Erivan mencionou aí algumas vezes na fala dele, que é o agronegócio e a mineração. Então tá aí. A mineração foi considerada atividade essencial durante toda a pandemia, nunca parou. O agronegócio da mesma forma, então continuaram crescendo, estão aí lucrando e alavancando o PIB brasileiro e a balança comercial, mas a gente não vê isso como ganho concreto de qualidade de vida para a população. Aí eu vos pergunto, isso é desenvolvimento? Né? Não é nisso que a gente acredita. Agora, para não ficar só na crítica, a gente do MAN, a gente faz debates profundos sobre essa questão do desenvolvimento. Inclusive se ancorando assim, em autores que têm refletido sobre isso. Só para citar um exemplo, para quem quiser pesquisar, tem uma turma das teorias decoloniais, que é essa turma da América Latina, que tenta pensar outras Américas, que eles falam, por exemplo, em alternativas ao desenvolvimento, né? Que é nesse sentido crítico de tentar construir modos de pensar a sociedade, de organizar a sociedade para além desse conceito liberal de desenvolvimento. O Erivan citou um exemplo, né, dessa ideia de desenvolvimento com um Ds entre parênteses, né, que é a ideia de enxergar o desenvolvimento liberal como algo excludente. A gente pode também pegar, por exemplo, se quiser sair da América Latina, tem um economista, quer dizer, ele foi Nobel da Paz, um economista indiano, chama Amartya Sen, que ele fala também em desenvolvimento como liberdade, como expansão de capacidades, né? Que a gente atinge o pleno desenvolvimento quando as pessoas puderem ser e fazer aquilo que elas quiserem, contanto que todos consigam fazer isso, né?
Enfim, tem uma série de leituras e a gente se ancora fundamentalmente na ideia que desenvolvimento sem melhoria de vida e sem participação popular não pode ser enxergado como desenvolvimento. E na clara definição para a gente de que desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Eu acho que eu ficaria por aqui. Excelente essa observação de procurarmos compreender o que é desenvolvimento e o que é crescimento econômico, porque nessa festa que o poder público faz, seja qual for o nível, municipal, estadual, federal, omite-se essa informação. Não é que os governos não saibam fazer essa diferença, eles não querem fazer, porque, veja bem, num determinado momento de um encontro, de um movimento social, com representantes do poder público, uma pessoa do poder público, de uma secretaria de Estado, muito franco conosco, apareceu ali conversa de bastidores e tal, mas muito importante para a gente medir essas coisas. E a pessoa afirmava, olha, não vai existir uma conciliação, uma possibilidade de conviver mineração e agricultura familiar, por exemplo. Não vai existir essa possibilidade. Se um ente do governo diz uma coisa dessa, o governo, podemos sim deduzir que o governo sabe disso, não vai dizer para os territórios, não vai dizer para as comunidades e vai mentir ou omitir essas informações e muitas vezes fazer a comunidade pensar que ela vai participar do tal crescimento econômico. E foi muito interessante esse exemplo do copo cheio. Quando o copo transbordar, o que sobrar pode ser que chegue alguma coisa. Mas a fala daquela pessoa me diz uma outra coisa, é que as pessoas nos territórios, nas comunidades, só vão se dar conta da intensidade do impacto quando estiver acontecendo, porque os governos não chegarão antecipadamente para preparar a nova vida, para preparar a nova realidade da comunidade. Depois, nós vamos agora a alguns vídeos. Se esses vídeos não provocarem um aprofundamento dessa questão, a gente volta a essa questão aqui que estou levantando, tá certo? Mas antes dos vídeos, vamos saudar quem já está chegando por aqui. Hermerson de Almeida, boa noite. Fábio Magalhães, boa noite, bem-vindo. Nayane Viana, boa noite. Nayane é do MAN, aqui no Piauí. Alessandra Nunes, boa noite. Márcia Pindaíba, boa noite, bem-vinda, Márcia. Erionalda Lopes, boa noite. Ela é do Movimento de Defesa da Vida, em Ipaporanga, Ceará, é vizinha aí do Erivan. Roseli Pires, boa noite. George Magno, boa noite, bem-vindo, George. Sandecleia lá do território lá do Vale do Itaim, se não me engano. É lá de Curral Novo. Marco Túlio, boa noite, bem-vindo. Salvacido, é o Salvador do Quilombo Lagoas, agora mudou o nome, Salvacido. Boa noite, bem-vindo, meu caro. E ele está provocando aqui o pessoal para se apresentar pelo chat, ok? O chat aqui está começando a se movimentar. A Alessandra, da comunidade Lagoa dos Soares, território Quilombola Lagoas. Romualdo Silva, boa noite, bem-vindo. Tá aí. Daqui a pouco já podem ir preparando suas questões, suas perguntas. Josimar, então vamos a dois vídeos do que nós temos aqui, ver que provocações o pessoal está trazendo. Bom dia. Bom dia, eu sou Mariana Ribeiro, sou da comunidade Pé do Morro. A mesma, ela faz parte das comunidades do entorno Morro do Mel, onde acontece grandes pesquisas de mineração. E eu tenho uma dúvida. Como nós, como comunidade, podemos nos organizar para tentar frear as grandes pesquisas de mineração em nossa comunidade? Olá, boa noite a todos. Quem faz o programa é Tempo de Cuidar da TV na Estante. Eu sou a Alexandra, da comunidade quilombola Lagoa dos Soares, município de Várzea Branca, do território Quilombo Lagoas, onde faz parte da associação e estamos muito preocupados com esses projetos minerais nas comunidades quilombolas. Minha pergunta é:
como as comunidades quilombolas podem se proteger desses projetos minerais? Que leis protegem os quilombolas? Bom, para mim aqui eu tive prejuízo do áudio, espero que para vocês tenha chegado bem. Eu estou na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, então um problema seríssimo, seríssimo de internet aqui esses dias, mas se chegou bem para vocês, digam e podem comentar esses 2 primeiros vídeos, ok? Pode começar, Erivan, fique à vontade. Beleza, então, boa noite aí para Mariana, do Morro do Mel. Ô, nome bonito, viu? Morro do Mel aí, Marcelo? Deve ter muita abelhinha por lá, né? Boa noite aí para essa comunidade. Na verdade, ela frisa que está acontecendo muitas pesquisas minerais e como a comunidade deve se organizar, né? Então, primeiro, dizer o seguinte, a mineração é um monstro tão grande que a gente não consegue enfrentá-la sozinho. Esse acho que é o primeiro princípio bom da gente compreender. Não dizendo, inclusive, companheiro Marcelo, de que a nossa ideia de construção do MAN e de nacionalização desse tema é porque a gente entende de que uma comunidade ou um território não vai poder enfrentar a mineração como um todo, que ela também está articulada. Vai desde o Oriente Médio, a América Latina, a América do Norte e etc., né? Como é que a gente se organiza, né? Primeiro, eu acho que, dando um exemplo aqui pelo Ceará, eu vi que tem a companheirada aqui lá de Ipaporanga, de Quiterianópolis, o companheiro Emerson, que é um lutador aqui na articulação nuclear no Ceará, tem mais alguém aqui de Santa Quitéria que eu já vi. Primeiro, as pessoas têm que estarem convencidas de que a mineração é um negócio complicado. Então, porque a gente só se organiza se a gente tiver um objetivo, né? Se a gente tiver, digamos assim, se sentindo, digamos, motivado por alguma coisa, né? Infelizmente, se motivar para enfrentar algo também faz parte disso, porque o que está em jogo na vida, no caso da mineração, inclusive, além da minha vida, é a vida do meu vizinho, é a vida de uma comunidade e de um território como um todo, né? Então, talvez um primeiro princípio é a gente começar a dialogar uns com os outros, aquele chamado, ou aquela chamada conversinha pé de orelha mesmo. Tu escutou falar disso? Tem um negócio da mineração, chegou quando? Estão pesquisando, estão fazendo o quê, não é, etc. Eu acho que uma conversa local. Acho também super importante buscar apoios em outros movimentos sociais, organizações do entorno. Eu digo isso porque aqui no Ceará a gente tem feito isso, né? Lembro que, para poder, inclusive, a companheira e os companheiros que estão aqui no programa entenderem, em Quiterianópolis, quando a gente chegou por lá, é claro que a comunidade já tinha uma caminhada muito grande, sabe, Idelbrando? Mas quando a gente chegou por lá, estava meio morno a história, digamos assim, né? E uma primeira coisa que coletivamente a gente começou, digamos assim, a animar as pessoas, era que aquelas notícias ruins que a mineração estava causando no território, elas tinham que ir longe. E o Idelbrando, como um bom comunicador que sabe de que essas notícias a gente tem que criar jeitos para poder fazer com que elas andem, cheguem em outros lugares, e cheguem no poder público, cheguem no poder executivo, legislativo, né, judiciário, mas chegue também. Exatamente, mas chegue também em outros territórios para as pessoas ir compreendendo o que é que um está sofrendo e tal, né? Então, eu tenho certeza que a companheira Mariana pode primeiro tentar se articular localmente e depois, ou então, comitantemente, né, junto logo, começar a se articular também extraterritório, buscar apoio, etc., mas também uma coisa super importante, buscar compreender quem é essa mineradora, onde é que ela já está, como é que ela atua nos outros lugares, sabe? Para poder buscar informações. E aí sim, na hora que se organizar, gente, é ir para cima,
né? Procurar os meios, os métodos, enfrentar mesmo, porque a mineração vai chegar aí, o Mariana, eu não sei, já estão chegando no processo de pesquisa, mas chegando de uma forma romântica, né? Que a mineração vai trazer esse teminha que a gente discutiu agora anteriormente, vai trazer desenvolvimento tal, né? A companheira quilombola, que infelizmente eu não peguei o nome, deu uma falhadazinha, né? Ela pergunta como é que a gente deve... Alessandra. Desculpa, Alessandra, mas eu não peguei o seu nome, mas assim, ela pergunta como a gente deve se proteger e quais leis existem, né? As leis, eu diria que existem muitas, viu, o Idelbrando e Marcelo? Infelizmente, elas não servem para esse tema, às vezes. É claro que, a princípio, a Constituição Federal defende toda a população como um todo, desde o Ceará e o Rio Grande do Sul, não é? Com relação aos direitos humanos que nós temos, essas coisas mais subjetivas, né? Com relação ao direito minerário, a gente está engateando, entendendo, compreendendo como é que a gente pode utilizar. Mas no caso dos territórios quilombolas, eles são protegidos, aliás, por essa questão de que não pode ter mineração em comunidades tradicionais, né? Eu não sei como é que está a organização da comunidade quilombola da companheira Alessandra, se já é reconhecida pela Fundação Palmares, qual é a instância que está aí, né? Mas os territórios indígenas, os territórios quilombolas e outros territórios tradicionais que existem em país afora, para ser, de fato, já não pode entrar, digamos assim, a mineração. É claro que o governo Bolsonaro está com um projeto de lei na Câmara, no gatilho, para poder votar-se, e a gente vai ter que ir para cima disso, porque ele quer, de fato, abrir as portas das comunidades tradicionais, que têm muita riqueza mineral, para poder esses saqueadores, digamos assim, de territórios entrarem, né? Fico por aqui, Marcelo e Delbrando. Ok, Marcelo. Obrigado, Erivan. Marcelo, à vontade, Marcelo. Não, saudar as perguntas. Eu fiquei doido para conhecer o Morro do Mel agora. Mas, enfim. Mariana, assim, eu entendo a tua angústia quando você fala assim, como a gente pode se organizar para frear pesquisas, né? Pela tua pergunta, eu estou imaginando que o teu território não tem mineração no momento e eles estão querendo chegar. Estou imaginando isso, né? Assim, existem muitas alternativas que você pode ter do que fazer, né? Numa situação como a comunidade de vocês está vivendo. Mas a principal delas é isso que o Erivan falou, é a organização popular. Assim, vocês não vão conseguir fazer nada sozinhos, vocês não vão resolver nada se vocês não tiverem uma comunidade mobilizada e fundamentalmente unida. Que é uma das coisas que as mineradoras sempre tentam fazer nos territórios onde elas querem se instalar e dividir as comunidades, né? Isso assim, de norte a sul do Brasil, a gente sempre vê esse mesmo modus operandi. Eles tentam cooptar lideranças, dividir a comunidade, e isso acaba, ao longo do tempo, freando os processos de resistência. Mas, para não ficar muito vago, eu queria te citar um exemplo, que é o caso de uma comunidade que eu estou acompanhando aqui perto de Brumadinho, num município que chama Bonfim, que é a comunidade de Aroucas, que tem uma mineradora que está tentando se instalar lá para extrair minério de ferro. A mineradora chama Mineradora Alaska, né? Para extrair minério de ferro e vender para a Vale, que é a grande compradora aqui na região. E a gente está acompanhando essa comunidade justamente porque a comunidade se posicionou querendo dizer não para essa mineração. Mas disseram que era algo que eles achavam difícil, porque os representantes da mineradora já chegaram dizendo que aquela história que devem estar falando para vocês, de que o solo pertence à União, por mais que você seja proprietário do terreno, mas o solo pertence à União, por isso as mineradoras podem entrar lá, fazer pesquisa, fazer o que quiser. Isso é uma mentira. É isso que eu queria falar para vocês. Isso é uma mentira. Eles se valem dessa história de que é fato isso, né, de que o solo, de fato, é propriedade da União e a União dá concessões, para dizer que eles podem entrar à torto e à direito nas propriedades, nas propriedades rurais e tal, nas comunidades, para fazer pesquisa, para perfurar, para, enfim, fazer o que eles quiserem. Isso é uma mentira porque, para eles pesquisarem, eles precisam ter autorização, ou do proprietário, ou eles precisam ter autorização judicial. Eu não sei qual é o caso da comunidade de vocês, mas vale a pena investigar se eles têm autorização judicial para fazer isso, e vocês não assinarem nada, enfim, nenhum documento que eles colocarem nesse sentido aí de permitir que eles possam circular nas propriedades de vocês, porque é uma grande mentira essa história de que eles podem entrar à torta e à direito dentro das comunidades.
Então, tem várias comunidades que estão numa situação parecida com a de vocês, a gente do MAN acompanha algumas e tem sim possibilidades de resistir. Para o caso da pergunta da Alexandra, as comunidades quilombolas, como o Erivan falou, elas têm uma questão específica, porque elas têm, assim como as terras indígenas, elas têm uma legislação que as protege um pouco mais, vamos dizer assim, né? Claro que tem vulnerabilidades, mas tem algum nível a mais de proteção, né? Eu queria te citar uma, assim, que eu acho que é uma coisa, são duas coisas que eu acho que é importante vocês fazerem. Uma é isso que o Erivan já falou, que é acionar a Fundação Palmares. A gente sabe que a gente está no governo Bolsonaro e a Fundação Palmares está longe de ser aquilo que a gente gostaria que ela fosse nesse governo Bolsonaro, mas ainda é um órgão importante de ser acionado, de ser mobilizado para essas questões, porque, enfim, é um órgão oficial e acho que também a Federação Quilombola vale a pena também ser chamada para discussão. Mas eu queria chamar a atenção para um instrumento que existe, que chama Protocolo de Consulta Prévia e Informada, que isso vale tanto para comunidades tradicionais como um todo, quando você fala de grandes empreendimentos. A legislação hoje no Brasil ela diz que grandes empreendimentos eles podem até acontecer dentro de comunidades ou no entorno de comunidades tradicionais, contanto que seja feita essa questão do protocolo de consulta. O que é isso? As comunidades autorizarem, né? E pelo que você está falando, a comunidade não quer. Então, isso está na lei, vocês podem exigir o estabelecimento desse protocolo de consulta prévia. Acho que consultar, enfim, as organizações, movimentos e tal que estão próximos aí de vocês, que eu tenho certeza que devem ter, eles devem saber informar um pouco melhor. Mas aí, para dizer para vocês, é isso, e acho que é uma mescla para lutar contra a mineração, de luta popular, de a luta judicial também, enfim, mais a luta popular fundamentalmente, e acho que eu acrescentaria o estudo, né? Que eu acho que é nesse caso aí que o Erivan falou, de entender o que é a mineração, o que é a mineradora, participar de debates como esses que a gente está fazendo agora. Acho que vocês fazendo isso, vocês têm boas possibilidades de terminar com um bom e forte grito de mineração aqui não. Marcelo, para quem está no Piauí, acho que tem uma notícia que é interessante, sobre isso que você acaba de comentar, do protocolo de consulta prévia. Uma mineradora está há 10 anos no território, foi fazendo pesquisa, concluiu a pesquisa e foi solicitar licenciamento ambiental, e apresentou um EIA-RIMA e tal, e a comunidade desconstruiu as informações do EIA-RIMA e cobrando a consulta prévia, que no entendimento da comunidade deveria ter sido feito muito tempo antes. E a comunidade agora, que na verdade não é uma comunidade, é um conjunto de comunidades, inclusive a Alexandra, o Salvador, que está aqui, o Salvacido, que está aqui, são desse território, e esse conjunto de comunidades estão segurando mesmo isso, tiveram diálogos com o Ministério Público Federal, que fez recomendações ao Estado, à empresa. Parece que esse documento terá que ser refeito, parece não, tem que refazer o documento. O documento desconhece a existência do território quilombola, por isso o pessoal do território caiu em cima e tal. É bom dizer que o Erivan já até falou isso, a grande maioria das mineradoras, quando fazem esses documentos, ocultam ou omitem a existência de residências, a existência de populações, de criatórios, de plantações, omitem para passar mais rápido. Se a comunidade não tiver cuidado de ler o documento, investigar e tal, passa, não é? E o pessoal lá do Quilombo Lagoas não deixou passar, e isso vai ter que ser refeito. Eu estou informando isso porque vale muito para muitas comunidades que estão aí apreensivas, se perguntando o que é que vai ser isso mesmo. É bom saber que eles mentem, é bom saber logo que eles omitem essas informações. Vamos a mais 2 vídeos, Josimar? Boa noite a todos e a todas que fazem parte do programa É Tempo de Cuidar. Sou Luana Amorim, professora de Física, bem como atuante nos movimentos sociais. Gostaria de saber quais são os impactos que a mineração pode ocasionar no âmbito social, cultural e da saúde. Obrigada. Boa noite a todos os telespectadores do programa Tempo de Cuidar da TV New Tanque. Eu sou Márcia Pindaíba, da comunidade quilombola Baixão do Florense, no município de Várzea Branca.
A minha pergunta é: quais os impactos ambientais e sociais para o modo de vida tradicional da comunidade quilombola esses grandes projetos de mineração podem ocasionar às nossas vidas? Bom, de novo tive um problema aqui no áudio, viu? Mas se chegou bem para vocês, vamos lá. Marcelo, vamos começar com você dessa vez. Perfeito. Eu vou tentar responder a Luana e a Márcia juntas, porque eu acho que as perguntas delas dialogam, né? Enfim, eu acho que eu estou num bom lugar, viu, Erivan, para falar de impacto. Estou falando aqui diretamente de Brumadinho, acho que posso citar alguns exemplos assim de quais possíveis impactos assim. Mas olha, uma primeira coisa que eu acho que até as perguntas elas são muito esclarecedoras porque elas já dizem assim que os impactos são diversos, né? Então é bom que a gente já tenha esse reconhecimento, né? Tanto do ponto de vista econômico, que aí a gente costuma falar numa, né, que a gente chama de minério dependência, né? A mineração ela causa um impacto econômico também, porque ela torna os territórios onde ela vai se instalar dependentes da atuação de sua atuação, né, da presença das empresas mineradoras, o que faz com que aqueles territórios percam soberania, autonomia, enfim, reduzam sua diversificação econômica e fiquem reféns da mineração, ao ponto de chegar numa situação como a gente vive aqui em Brumadinho, onde você teve um rompimento de barragem de rejeitos gigantesco que matou 273 pessoas e mesmo assim a população, do ponto de vista econômico, não se vê sem a Vale, né? Então, esse é um impacto que a gente chama, inclusive, conceitua como minério dependência. Do ponto de vista ambiental, a gente pode falar muitos, assim, desde contaminação de lençol freático, de cursos d'água. Tem uma coisa que é interessante vocês se atentarem, com certeza vocês nas suas comunidades aí devem saber, porque só existe mineração onde tem água, né? Fundamentalmente o método de mineração no Brasil predominante é a mineração úmida, né, que é isso que produz barragens de rejeito. Então só tem mineração onde tem água. E a mineração junto com o agronegócio são as duas atividades que mais consomem água no país. Né? Isso a gente está falando aí de um país que está, inclusive, hoje, nesse momento, vivendo uma escassez hídrica. Né? Então, mas para que eles usam a água? Para separar o minério dos rejeitos, que é tudo que não interessa que está no solo. Então, usam uma série de substâncias químicas para fazer esse processo de separação, né? Então, você tem processo de contaminação de lençol freático, você tem contaminação de rios, quando você tem mineração a seco, que são os poucos casos raros, que não produz barragem de rejeito, mas você tem contaminação do ar, enfim, quando você tem extração de minério, o deslocamento do minério para exportação a partir de trens, você tem uma série de impactos ambientais também para a construção de ferrovias. Quando é a partir de caminhões, você tem, enfim, aumento de tráfego, problemas respiratórios por causa do pó de minério, enfim, são vários, assim, os impactos que um empreendimento de mineração pode causar. Mas não para não ficar vago e não me alongar muito também, eu queria citar um exemplo que eu acho que é emblemático, porque nos últimos, acho que no mês passado, a gente teve a honra de receber aqui em Brumadinho uma companheira do Piauí, que é do MAN, também do Piauí. Ela veio para cá a convite de uma mineradora que chama Tejucana, que é uma mineradora que atua aqui em Brumadinho, numa comunidade que chama Comunidade do Teju, por isso o nome da mineradora. Uma das mineradoras mais antigas daqui de Brumadinho, ela está aqui inclusive antes da Vale, e ela destruiu essa comunidade. Destruiu. A comunidade hoje não tem água potável para beber. Só para dizer para vocês, não tem água potável. Esse é o grande problema do Teju, as pessoas não podem beber água da torneira. Então, toda semana, assim, todos os dias, praticamente, tem que ir caminhões-pipa para entregar água para a comunidade, porque eles não possuem água para beber. E é a mesma mineradora que está querendo se instalar no Piauí. Se o Delbrando puder me corrigir, mas, salvo engano, é o município de Piripiri. Isso. Só para citar um exemplo para vocês. E a mesma mineradora que traz o povo de Piripiri para cá, para Brumadinho, para mostrar suas instalações, para dizer que é tudo maravilhoso, que está levando desenvolvimento para Piripiri, mas aqui a realidade que a gente sabe é que ela deixa aqui um monte de impactos, inclusive um povo sem ter água para beber. Né? Mas é isso que eu queria falar. Ok, muito obrigado, Marcelo. Erivan, pode comentar os vídeos também. Beleza. Acho que são duas perguntas
e Delbrando, que nós poderíamos ter outro programa para poder a gente comentar. Mas um abração aí para a Márcia, né, e para a companheira Luana, que faz as perguntas. A Márcia, eu entendi que ela é da comunidade quilombola, inclusive, e eu acho que as duas perguntas que a Marcela já frisou tão bem aí, com alguns exemplos, elas dialogam, né, quais são os impactos do ponto de vista cultural, social, econômico. Eu vou apenas rapidamente, acho que a Marcela já falou muita coisa, dialogar com as respostas, mas também dando exemplos, né? Do ponto de vista cultural, gente, que às vezes a gente não fala muito nisso, né? Mas é muito complicado a mineradora ou a mineração em um território quilombola, indígena, comunidade, etc, 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 né? E eu destaco um apenas, né? Quando a gente fala de degradação ambiental, a gente pensa que só quem se degrada é o ambiente, mas o ambiente também é a gente, né? E quando a gente fala de comunidade tradicional, todas as comunidades tradicionais têm uma relação específica com a água, com as árvores, com os seres, digamos assim, tanto vegetais como animais. Não é que as comunidades sobrevivem especificamente disso, mas elas têm um relacionamento. E a mineração é tudo que, digamos assim, de mais contraditório com relação à questão ambiental, né? Então, do ponto de vista cultural, da relação com o cosmos, com a natureza, com as águas, com a vida que vai para além do ser humano, talvez o ser humano seja o mais degradante, digamos assim, né? Então, do ponto de vista cultural, é um horror, até porque, assim, chega uma mineradora, chega uma grande circulação de pessoas externas, de máquinas, de caminhões e etc, etc, né? Do ponto de vista social, eu queria destacar e aí citar um exemplo. Eu acho que até tem uma pergunta aqui no chat, Delbrando, o que fazer com direção de associações e entidades sindicais que se conluem com as mineradoras? É o companheiro George Magno que está perguntando aqui. E eu queria citar um exemplo dizendo o seguinte: do ponto de vista social, o que as mineradoras causam entre as pessoas é uma certa, digamos assim, uma certa divisão, entendeu? Quando a mineradora chega em uma comunidade, a primeira coisa que ela também tenta fazer é desarticular as pessoas. Ou seja, ela tenta cooptar a liderança do sindicato, ela tenta cooptar a liderança da associação, a liderança das mulheres, a liderança dos jovens, etc, etc. E isso causa uma certa distonância, digamos assim, naquilo que a comunidade às vezes já vem construindo ao longo do tempo, seu processo organizativo. Então, muito cuidado nesse sentido. Aqui no Ceará, inclusive, nós temos exemplos assim. Seu João, que está aqui lá de Quiterianópolis, sabe disso. A gente articulava uma reunião e uma outra liderança contrária a gente, ou seja, a favor da mineração, que foi cooptada, desmobilizava a reunião, entendeu? A gente estava reunido em um lugar, tinha um olheiro, uma pessoa que escutava para depois repassar para minerador. Então, assim, isso causa uma desarticulação local, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. E, por último, do ponto de vista econômico, e aí eu acho que vou dialogar com a questão da água. O companheiro Marcelo frisou que mineração tem a cara d'água, ou tem água ou não tem mineração, né? E existe uma grande contradição, Idelbrando, no semiárido, que, inclusive, muitos dos governantes, até dias anteriores, diziam que o semiárido não ia para frente porque não tinha água. Mas agora estão dizendo que a mineração é uma das, digamos assim, uma das correntes que pode desenvolver o semiárido, porque não precisa de chuva, mas precisa de água, não é isso? Então, é uma contradição muito grande com relação a isso, ou seja, nós não poderemos perder a pouca água que temos para a mineração. E aí também eu queria dialogar, para terminar, com a comunidade Mundo Novo, que é um nome bonito também, lá de Ipaporanga, de onde a Erionalda mora, que está aqui também assistindo a gente. A Erionalda mora no pé de uma serra, numa comunidade chamada Mundo Novo, e tem uma serra, que é a Serra da Ibiapaba, que vai até ali o município de Crateús, passando pelo Ipaporanga. Geograficamente, vocês não estão sabendo, eu estou só dialogando aqui para vocês depois procurarem, se quiserem. Então, nessa serra, Idelbrando, tem em torno de 60 olhos d'água. E é lá nessa serra que está sendo feito pesquisas minerais. Para você ter uma ideia, as comunidades que moram no pé da serra, que não é só uma, elas utilizam água por gravidade que vem dos olhos d'água. Ou seja,
Essa comunidade não pode jamais pensar que existe mineração na serra, não é? Eu fico por aqui porque tem muita coisa e eu não vou me alongar. Beleza. Já estive com você lá no pé dessa serra, e se essa serra for comprometida, são muitas comunidades que serão mortas de uma vez só, né? Olha, eu quero ainda garantir os outros 2 vídeos ainda, mas vamos saudar mais gente aqui. A Luzinete Mendes, ela é da comunidade quilombola de Compra Fiado, é isso mesmo o nome da comunidade? Compra Fiado, Luzinete? De Gil Bués, Piauí. Muito bem. Bem-vinda, Luzineide, Luzineide. Renzio Augusto, chegando por aqui, meu amigo, boa noite, bem-vindo. Judson Jorge, parceiro aqui do MAN também, pesquisador, professor da Universidade Estadual, bem-vindo. Aqui tem um nome longo, mas eu vou tentar resumir aqui, se não me engano, é Terezinha, ela é de Zedoca, Maranhão, ela diz aqui que é do Piauí e mora no Maranhão. Está gostando da palestra e acha que é um problema muito sério. O George Magno, que está aqui também dizendo que as parcerias no combate à mineração é de fundamental importância, e o MPF, o Ministério Público Federal, é fundamental nesse processo. Manuel Emiliano, ele é do MAN, do Ceará também, aqui conosco. João Evangelista, nosso companheiro da Caritas Piauí, mandando um abraço aí para o Erivan, ok? Marco Túlio, ele é de Lavras, Minas Gerais, e está dizendo aqui que está fazendo uma pesquisa cujo objetivo é propor a mineração como eixo de discussão para o ensino de biologia. Está dizendo que aceita sugestões para tocar o trabalho na formação de professor. Aqui a questão do George, que o Erivan acabou de tocar aqui, o que fazer nessas situações em que as empresas cooptam pessoas de sindicatos e associações, o Erivan já respondeu. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Andréa Viana, chegando também, boa noite, Andréa. E a Ana Karina Barbosa Sampaio, boa noite, Ana Karina. Estamos aqui, bem-vinda a essa nossa conversa. Nós vamos para os 2 últimos vídeos, e aí, depois disso, vamos para o último bloco da nossa conversa, tá certo? Mas vocês vão comentar com o tempo os últimos 2 vídeos. Boa noite a todos do programa Tempo de Cuidar. Eu sou Verônica, da comunidade Capim do Semacário. Faço parte do MAN estadual. Gostaria de perguntar aos entrevistados de que forma o MAN pode estar atuando junto às comunidades no sentido de elaborar estratégias de defesa dos territórios impactados pela mineração. Magalhães, sou morador da comunidade Santo Antônio, que fica aqui em torno do Morro do Mel, das comunidades Pé do Morro, Lagoa do Meio, Nascimento, Vistosa, Macacos, Gameleira, que fica em torno do Morro do Mel. É uma grande preocupação nós, moradores, que temos com a chegada da mineração aqui em nosso meio. Primeiro porque nós não temos, não vimos, não conhecemos o prosseguimento da mineração. Então deixa toda a nossa comunidade assustada com essa chegada da mineração. Então nós queremos saber como é que a mineração chega a São Raimundo Nonato. E uma questão que diz também, que eles comentam, que chega após 12 quilômetros, não pode da cidade, dos bairros, não dá 11 quilômetros para o Morro do Mel. Como é que vai ser instalado a mineração? E eu gostaria também minha pergunta é de saber como vai fazer com essas pessoas que moram nessas comunidades, que são mais de 20 comunidades que moram em torno da grande Morro do Mel. Erivan e Marcelo, vocês anotaram aí as questões? Deixa eu acrescentar só uma aqui, porque tem uma pergunta no chat que eu esqueci de colocar, que é do Renzio Augusto. Renzio é um parceiro aqui também do MAN, aqui no Piauí. Ele diz o seguinte: como podemos aliar as questões, as mobilizações e organizações comunitárias com a busca ativa de informações,
e atualizações de licenciamento, já que os órgãos reguladores ficam em grandes cidades. Deu para entender? Então vamos lá, vamos aos comentários e depois dos comentários de vocês a gente vai para outro ponto. Beleza, vai o primeiro ou o companheiro Marcelo? Pode começar, Erivan. Beleza, rapidamente aqui, que eu estou vendo que a hora está avançando, Idelbrando, mas assim, primeiro saudar a companheira do MAN, a Verônica, aí no Piauí, né? Ela pergunta de que forma o MAN pode atuar e tal. Acredito que vocês já estão atuando, Verônica, de alguma forma por aí, se mobilizando, mas acho também de que um dos papéis que o MAN tem cumprido, como tarefa, digamos assim, principal Brasil afora, desde Minas, aí, onde o companheiro Marcelo atua, aqui no Ceará e em outros lugares, é tentar de ver como é que a gente anima a luta em torno das organizações que podem contribuir com essa luta, não é? Eu falo isso no seguinte sentido, acho que nós do MAN podemos contribuir com os territórios, articulando o território e o Ministério Público, articulando o território e a Defensoria Pública, articulando o território com os escritórios de direitos humanos que tem nos estados, articulando os territórios com outros territórios que também enfrentam a mineração, ou que sofrem da mesma realidade. E, é claro, acho que tem duas coisas fundamentais que o MAN pode contribuir do ponto de vista mais local, territorial, né? Que é o processo de organização das comunidades, dos territórios. Acho que a gente já falou disso anteriormente em outra pergunta, como nos organizarmos. Então, assim, naquilo que a gente puder contribuir, não é que a gente vai fazer pelas comunidades, né? A gente vai construir com as comunidades, com os territórios. E a outra coisa é como é que a gente mobiliza a luta para enfrentar a mineração. Então, uma hora a gente se organiza, uma hora a gente luta. Entre esses dois processos não pode faltar a formação, digamos assim, dos lutadores e lutadoras, sabe? Tem que ter, para a gente compreender direitinho o que é a mineração de verdade, como é que ela chega, como é que a gente enfrenta, que armas eles têm contra a gente, como é que a gente pode, digamos assim, nos armarmos no sentido de enfrentá-los, né? Então, a gente, tem várias saídas, talvez esses pontos que eu estou falando aqui, inclusive, a gente aqui no Ceará tem se pautado com relação a esses pontos, né? O outro colega que também do Morro do Mel aí, né? Flávio Magalhães. O nome dele é Flávio Magalhães. Isso. Ele pergunta a nós como fazer para organizar as pessoas, né, qual os passos. Eu acho que até a gente já falou sobre isso, mas só para resumir, Flávio, é o seguinte: primeiro a gente tem que entender que não podemos cair no laço das mineradoras que chegam dialogando romanticamente. Romanticamente, eu quero dizer no sentido de dizer assim, vem trazendo mel na boca, sabe? Vai ser bom demais, vai trazer emprego, vocês vão ganhar dinheiro, para e tal. Não escutem isso. Quando a gente escuta isso, já é um passo para cair no laço, tá certo? Ou seja, o que a gente tem que fazer é ver qual é a informação mais correta. Então, acho que no caso de vocês, procurem o MAN, procurem a Caritas, procurem os professores universitários que são, de fato, comprometidos com essa luta também do povo, outros movimentos sociais que estão aí mais perto de vocês, para poder dialogarem sobre isso e aí organizar os passos para a luta, não é? E eu acho que os passos dependem muito de cada local. Acho que aqui no Ceará, às vezes, a gente tem um jeito, em Minas Gerais, as pessoas têm um jeito. Assim, subjetivamente falando, é que a gente tem que fazer raiva às mineradoras, a gente tem que enfrentá-los. Eu acho que tem uma discussão, o companheiro Marcelo, que a gente está discutindo muito ultimamente, né, que é o direito de dizer não. Nós temos direito de dizer não à mineração. O Minas Gerais está com muito esse slogan legal, inclusive, mineração aqui não. Então, cria um negócio desse, junta uma turma de gente, reflete sobre isso e bota o pé na estrada. E, assim, qualquer atividade que a gente faz, por menor que seja, eles sentem que as pessoas podem estar em contra a mineração e aí já começa a incomodá-los, entende? E aí a gente tem que se organizar, tem que se preocupar, inclusive, com segurança,
porque as mineradoras, gente, não brincam, a mineradora não brinca de jeito nenhum. Segurança pessoal, às vezes, é fundamental a gente ter certos cuidados, porque a pistolagem, assim como tem no agronegócio, tem na mineração, porque eles não vêm... até o Flávio também falou, o que é que vai acontecer nessas 12 comunidades, né? Eles não estão preocupados, Flávio, se vocês vão comer poeira, se vocês vão passar o dia escutando caminhão passar na porta de vocês, se vai gente adoecer, se vai gente morrer. Eles não se preocupam com isso de jeito nenhum, entendeu? Então, você é que tem que se preocupar com isso, inclusive, se não entrou ainda, é possível, talvez, não entrar, porque a organização popular pode, digamos assim, causar um impacto e fazer com que eles vão para mais nenhum lugar, é claro, né? Valeu, Idelbrando, valeu, Marcelo. Ok, Marcelo, à vontade, meu cara. Então, para tentar ser breve, assim, também saudar a Verônica, camarada do MAN. Acho que é na linha do que o Erivan falou, assim, a gente, enquanto movimento social, a gente cumpre esse papel aí de fortalecer a luta nos territórios, junto com as organizações que já estão lá, com os atores que estão lá, sempre dando protagonismo para as comunidades, né? E a gente assessora de várias formas, né? Tanto do ponto de vista da organização popular, mas também nas reflexões, né? E aí eu queria dar uma sugestão aí para quem está assistindo a gente, se quiser saber um pouquinho mais, que é só consultar o site do MAN na internet, né? É uma fonte boa de informações, é só colocar no Google lá, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que você vai acabar achando. A gente também tem muita formulação, para a gente não ficar só na crítica. A gente tem, inclusive, formulações do que a gente acredita que é vamos dizer assim, um projeto, um modelo que, de fato, garanta a soberania popular na mineração, né? E aí entra várias coisas lá dentro, como, por exemplo, uma das que o Erivan citou, que é a construção de áreas livres de mineração. Eu vou dialogar com a pergunta do Flávio, né? Ele falou, por exemplo, que o Morro do Mel fica a 11 quilômetros da saída da cidade. Como assim? Eles vão instalar um empreendimento de mineração numa área que pode afetar tanta gente? Enfim, não conheço o Morro do Mel, mas imagino que também deve ter um monte de belezas naturais, culturais, enfim, que vão ser impactadas. Então, o que a gente diz é que tem áreas que não devem ser mineradas em hipótese alguma, né? Que a gente chama de áreas livres de mineração. E em Minas Gerais a gente tem exemplos concretos de situações que a gente conseguiu garantir isso. Para citar um para vocês, é o distrito de Belisário, fica no município de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, que o município, através de uma lei municipal, decretou Belisário como patrimônio hídrico municipal e, portanto, uma área livre de mineração. Isso é uma conquista concreta, assim, foi a partir de uma lei municipal, definiu-se que Belisário jamais poderia ser minerado porque era um patrimônio hídrico do município de Muriaé. Então, esse é um dos debates que a gente faz. Então, para tentar dialogar aí com a Verônica e com o Flávio. O Renzo, acho que ele trouxe uma pergunta interessante também, que é como que a gente busca informações se os órgãos competentes, reguladores, fiscalizadores e tal, desse debate da mineração, eles normalmente estão sediados nas grandes cidades, né? Como a gente busca informações, acho que ele quis saber especificamente dos licenciamentos. Aí eu acho que a primeira coisa existem licenciamentos em todas as esferas para a implantação de um empreendimento mineral. Primeiro tem que ter o requerimento de pesquisa na Agência Nacional de Mineração, você está falando de uma esfera federal, você tem que ter licenças estaduais, enfim, licenças municipais, e a última delas, inclusive, que é a que bate o martelo, que é a licença de operação, ela é expedida pela prefeitura dos municípios, né? Então, existem vários tipos de licença, com órgãos, inclusive, dentro dos municípios, e é direito da população ter acesso a essas informações, né? E aí cobrar, é pressionar o poder municipal mesmo, o poder público municipal, tanto Câmara de Vereadores, enfim, prefeituras, fazer pressão, exigir audiências públicas, se conseguir ter um corpo favorável, um campo político favorável nas câmaras de vereadores, buscar, inclusive, abrir inquéritos, investigação, CPIs, enfim, dá para fazer tudo isso, a gente tem várias experiências. Outros atores importantes é o próprio judiciário. Assim, a gente sabe que, enfim, as sedes dos ministérios públicos estaduais, por exemplo, elas ficam nas capitais, mas todos os estados têm subsedes, né? Tem que ver como que é a articulação aí na região. O Ministério Público, e um dos casos que eu acompanho aqui, que a gente do MAN acompanha aqui
perto de Brumadinho, Bonfim, ele está nos ajudando com a abertura de inquéritos para investigar a atuação das mineradoras, enfim, e a gente tem sempre feito o exercício de acioná-los, né? Como é que você aciona o Ministério Público? Fazendo uma denúncia, não precisa ser algo mega elaborado, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, você pode mandar para o Ministério Público e pedir para eles abrir um inquérito, que é uma investigação, e aí você consegue ter acesso a muitas informações. E é isso, mas muitas dessas informações estão disponíveis também na internet, né? Não sei em que pé que está o processo específico que o Renzo estava se referindo, mas você pode consultar o andamento das licenças, quase todas no site da Agência Nacional de Mineração, né? Mas é isso, é um processo que é complexo e é feito justamente para a gente não entender, né? Mas aí a companheirada do MAN, com certeza, está aí à disposição para ajudar, para contribuir, enfim, o que for preciso, e vamos que vamos. Excelente essas informações, essas que você trouxe agora, Marcelo, e que Erivan também já levantou. Nós aqui, eu estou no estado do Piauí, o Erivan no Ceará, o Marcelo em Minas Gerais, estão nos acompanhando aqui pessoas do Piauí, do Ceará, de Minas Gerais e também de outros estados, do Maranhão, e os problemas são semelhantes. No Piauí, a maior parte do território impactado está nessas fases de pesquisa, tentativa de licenciamento para pesquisa. Apenas 2 mineradoras estão autorizadas já para lavra, uma no município de Curral Novo, e está aqui a Sandecleia, que é dessa região, e não iniciou ainda a exploração, parte por resistência da comunidade, parte porque esse projeto da Transnordestina não está concluído, e o escoamento dessa produção seria muito complicado. Outra mineradora está autorizada no município de Capitão Gervásio Oliveira, no Piauí, com muitos problemas, uma audiência pública que passou sem que o povo tivesse nenhuma assessoria, e aí passou assim, é uma complicação que ainda, com certeza, ainda será retomada na hora que a comunidade vai tomando consciência do fato, não é? Tem essa experiência do Quilombo Lagoas, que é uma experiência muito interessante no município. A maior parte do Quilombo está no município de São Raimundo Nonato, mas o Quilombo, na verdade, perpassa 6 municípios, são 118 comunidades, e esse Quilombo está se fortalecendo muito no enfrentamento dessa problemática da mineração. Foi nesse Quilombo que a tentativa de passar o EIA-RIMA não deu certo. As comunidades desconstruíram mesmo o documento, e esse perrengue continua, e essa consciência do direito de dizer não, isso, sem dúvida, fortalece imensamente as comunidades. Saber que, legalmente, as comunidades, não só do ponto de vista de ter consciência da pertença ao seu território, mas também, legalmente, as comunidades podem dizer não. Isso é fundamental. Tem a problemática em Arthur Passos, que é outro território no estado do Piauí, e está surgindo essa problemática, que está dizendo aqui o George Magno, que é de Piripiri. Parece que a coisa já começa com bastante enfrentamento, tanto da comunidade como pressão da empresa e por aí. Ele está dizendo que a questão lá é grave. Então, para quem está no Piauí, a realidade é mais ou menos essa. A maior parte dos territórios estão nessa fase de sobressalto, medo, incertezas, que já é impacto, né? Que já é impacto. O poder público não chega com informações oficiais no sentido de ajudar as comunidades a compreender o que vai acontecer e assumindo responsabilidades do poder público na garantia do direito à vida, do direito à dignidade. Vou só registrar aqui o que está no site, que já não temos mais tempo para comentar, mas gostaria de registrar. A Nayane está dizendo que observou na visita dela a Brumadinho, que é a comunidade do Tejuco, onde atua a Tejucana. Ela observou uma grande quantidade de pó, poeira, por toda parte. Ela diz ainda que a comunidade está tal como Angico dos Dias. Angico dos Dias é uma comunidade da Bahia, no limite com o Piauí, onde tem uma mineradora de fosfato, e a comunidade é coberta de pó o tempo todo. É bom que se diga que essa poeira é química,
né? Não é uma poeira qualquer. O George Magno, ele reforça que eles usam de desculpa e vão fazer exploração pelo método a seco, a gente deixou de comentar isso, mas não significa que o método a seco não consuma água, né? Não significa isso. Muito bem, e depois a Yara Reis, boa noite, companheiros, parabéns pela live, debate importantíssimo para toda a sociedade. Ana Karina Barbosa, um prazer participar de um debate tão importante, o meio ambiente está ameaçado. Gessé Barbosa, parceiro aqui do Instituto Bíqua, programa necessário. Good vibes, olha o Gessé aí. Interessante, patrimônio hídrico. Eliane Freire é agricultora, professora de Santa Quitéria, no Ceará. Frazão Filho, professor do Instituto Federal Frazão, cumprimentando aqui, Hildebrando, parabéns pela luta incansável. Gente, estamos no final. Muito obrigado, Frazão. Estamos no final da nossa conversa de hoje. Peço a Erivan e Marcelo que façam considerações, se tiver esquecido alguma coisa, reforcem, e esse é o nosso último bloco, e a gente encerra a nossa conversa assim, tá bom? Marcelo, quer começar? Pode ser. Eu queria, antes de tudo, assim, agradecer pelo convite. Para mim, assim, muito legal tá travando esse debate aqui com vocês, com quem está assistindo a gente, participando. Enfim, eu acho que é um debate super importante. A gente não está falando de uma atividade qualquer, a gente está falando de uma atividade que representa mais de 30% do PIB do país, né? Então, assim, a mineração é algo central para o Estado brasileiro. E é algo que não tem ficado para nós, né? Além de ter gerado todos esses impactos aí que a gente tem falado, que a gente falou ao longo do nosso bate-papo, a gente tem que entender que a gente está sendo roubado, né? Não existe uma forma mais violenta de você roubar um povo do que lhe roubar o seu próprio chão, né? E é isso que a mineração tem feito Brasil afora, do Ceará ao Rio Grande do Sul, né, Ivan? Da Bahia a Minas Gerais, do Pará, enfim, quase todos os estados do Brasil estão convivendo com algum tipo de espoliação provocada pela mineração. É por isso que a gente costuma falar que se trata hoje não de uma atividade econômica, mas de um saque, né? Mas é bom a gente ter a consciência de que, além de impactados, a gente está sendo roubado. E o que a mineração deixa para a gente? Acho que o caso de Brumadinho, espero eu, sirva de exemplo para as comunidades, enfim, que estão espalhadas pelo Brasil afora, porque a mineração nos tira tudo, nos tira o nosso chão, nos tira nossas riquezas, e no final das contas só deixa lama e destruição para a gente, né? Então eu encerro por aqui dizendo isso. Acho que, mais uma vez, agradecer pelo convite, e é isso, dizer que vocês podem contar com o MAN. Eu sei que tem uma turma boa aí no Nordeste, o Erivan mesmo deve ter mais os contatos do que eu, mas podem contar com a gente, podem acionar, podem nos chamar, que a gente está pronto e disposto para travar o debate, para fazer a luta junto com vocês. Forte abraço. Obrigado, Marcelo, Erivan. Beleza, companheiro Marcelo. Então, eu queria dizer só 3 coisas para finalizar. Primeiro que esse nosso tema aqui do nosso programa hoje, da TV no Instante, a gente discutiu sobre os avanços. Os avanços da mineração nesse século, Hildebrando, tem sido devastador. A gente quer, por exemplo, caracterizar a mineração. A mineração, de forma geral, no Brasil tem crescido em torno de 550%, mas eu vou dar o dado do Ceará para vocês se assustarem mais. Aqui no Ceará, em 2000, nós tínhamos 149, se não me engano, processos minerais. Aliás, desculpa, não era 140, era quase 1.000, 950 processos minerais e tinha 144 minas. Isso no ano 2000. Em 2020, nós chegamos a ter mais de 6.000 processos minerais e 850 minas em funcionamento. Isso tudo, né? Levando até areia, essa coisa mais da construção civil e tal. Então é o seguinte, nós crescemos no Ceará mais do que esse número geral, viu, Marcelo? Assim, eu sei que Minas Gerais, o Pará, Goiás, Bahia é o 1, 2, 3, 4, mas o Ceará, nesse século, também tem aumentado muito. Então, isso só significa dizer, Hildebrando, que o Piauí também é um pouco parecido com o Ceará, ou seja, o Nordeste como um todo, nós temos um olhar afinado para poder ver como é que a gente se organiza
como humano no Nordeste para a gente enfrentar essas mineradoras de forma organizada. A segunda coisa é que nós no Ceará temos um projeto de mineração dos mais desafiadores eu não diria do país, eu diria até do mundo, né, que é a mineração de urânio e fosfato, que é juntos. A mineração de urânio, para quem não sabe, daria 2, 3 programas para falar sobre isso. O companheiro Hermes estava aqui, que é físico, tinha uma professora que estava aqui também, que é físico. O urânio é um material químico radioativo que pode causar diversas outras coisas, entre ele o câncer, né? Então, assim, e a maior mina do Brasil está em Santa Quitéria, no Ceará. Então, nós estamos numa luta travada aqui, já vencemos 2 vezes, o EIA-RIMA, o IBAMA arquivou, mas agora no governo Bolsonaro retornou. A gente quer vencer a terceira vez, a gente vamos conseguir, digamos assim. E a última coisa, Idelbrando, é dizer que nós não deveremos perder de vista de que nossos territórios poderão ser livres de mineração. Eu acho que isso talvez seja uma das principais linhas políticas que nós deveremos travar nesse momento atual que a gente vive, porque quando a gente diz isso, a gente está dizendo também o seguinte: nós temos outras alternativas à mineração, nós temos outras possibilidades para viver do ponto de vista econômico, social e cultural, por isso a gente não quer a mineração. Então, a água, o meio ambiente, os bens comuns, como muitos também estão falando e afirmando, são alternativas à mineração. E a gente não quer ela em nenhum território para poder ser destruído, né? E, por último mesmo, dizer assim, muito obrigado, Idelbrando. Eu gostei muito do formato do programa, porque, primeiro, a gente se sente muito à vontade para poder dialogar. Acho que esse formato de trazer as pessoas dos territórios para poder perguntar é muito bom. A gente também vai aqui, na hora, pensando o que dizer também, porque não tem nada formatadinho aqui na cabeça, né? Vai muito das ideias que a gente vai colhendo por aí afora na luta. E foi um prazer também grande, Marcelo, ter dividido aqui essa conversa contigo aí, tá certo? E o Idelbrando, muito obrigado, estamos juntos na luta, precisando aí de articular com o MAN. A gente também tem nossas dificuldades, mas na medida do possível a gente vai tentando ver como é que faz esse liga na luta para poder enfrentar a mineração no Brasil, no Ceará, no Piauí e Minas Gerais. Valeu, gente! Valeu, Erivan, muito obrigado a você, muito obrigado a Marcelo pelo tempo dedicado à nossa conversa, ao nosso programa. Obrigado, sobretudo, pelas contribuições que vocês trouxeram a essa pauta nessa conversa de hoje. Nós vamos nos encontrar várias vezes por aí nesse debate. A você que nos acompanhou aí da sua casa, onde quer que você esteja, e você que comentou no chat, também engrandecendo o nosso debate, muito obrigado. Estaremos de volta no nosso Tempo de Cuidar, aqui na TV Nestante do Instituto Ubíqua, com a parceria da Cáritas Brasileira Regional Piauí. Boa noite, até lá.